Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosa, maravilhosa, extraordinária introdução ao Novo Testamento, contexto, desenvolvimento e conteúdo de Bruce Metzger, que é, ou melhor, foi, né? Ele já faleceu, ele faleceu em 2007, com 96 anos. Ele foi considerado o maior crítico textual do século XX. Todas as traduções em inglês, todas, ele participou. Porque, além de ser erudito em Novo Testamento, ele era doutor em crítica textual. Conhecia de manuscritologia, papirologia. O cara espetacular. Muitas obras dele, ele tem dicionário de grego. Ele tem dicionário que trabalha as variantes textuais do Novo Testamento. Ele tem muitas obras. Infelizmente, nosso Brasil é atrasado, né? E essa é a primeira obra dele traduzida para o português. Veja que nós ainda estamos engateando, gente. Engateando. Quem tem acesso às obras dele em inglês, sabe ler, pode comprar, adquirir e estudar. Então, muitas obras ele escreveu, mas infelizmente essa é a primeira que foi traduzida. A editora Ragnus trouxe essa obra, e essa obra dele já é antiga. A primeira edição em inglês, eu falei isso no primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo lá. A primeira edição foi em 65. Olha, 65. Aí você tem a segunda edição em inglês foi em 83. E a terceira edição, que foi a última, em inglês, foi em 2003. É essa de 2003 que a Ragnus trouxe, que é essa aqui. Alguns irmãos falaram que a capa é feia. A capa não é feia, gente. A capa é maravilhosa, ó. Parece os manuscritos, né? Uma coisa assim antiga, né? E a capa dura. Eu mostrei para vocês a quantidade de páginas, tá? São 415 páginas. Uma preciosidade. Elias, mas tantas introduções ao Novo Testamento. E essa aí vai mudar o quê? Tudo. Porque nenhuma introdução ao Novo Testamento trabalha a crítica textual. Nenhuma. Essa aqui trabalha. Eis aqui a diferença. Ele trabalha a crítica textual, que era a área dele. E ele deu aula para Bart Ehrman. Bart Ehrman se desviou, né? Virou agnóstico, mas reconhece o talento de Bruce Metzger. Bruce Metzger, ele era crente, era pastor presbiteriano, tá? Não desviou, não. Muita gente fala que o cara vai para crítica textual e desvia, conversa fiada. Só desvia quem já era desviado, né? Mas ele não desviou. Viveu muito. Foi mais de 60 anos estudando, escrevendo, pesquisando sobre o Novo Testamento. A obra é dividida, eu mostrei isso no primeiro vídeo, em 3 partes. A primeira parte ele trabalha o contexto do período do Novo Testamento. A segunda parte ele vai trabalhar as características da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a terceira parte ele vai trabalhar a era apostólica, né? Vai trabalhar aqui o livro de Atos, as cartas de Paulo, as epístolas gerais e o Apocalipse. Tá certo? Vamos pegar aqui, ó, a primeira parte. Vamos pegar aqui a primeira parte, que ele vai trabalhar o contexto do período do Novo Testamento. Deixa eu pegar aqui, ó, primeiro capítulo, o cenário político e social do judaísmo palestino, página 21. Aqui outras introduções trabalham, né? Ó, cenário político e social do judaísmo palestino. Tu vai falar aqui dos 27 livros do Novo Testamento. Depois vai pegar aqui, ó, o mapeamento da história política da Palestina desde Alexandre o Grande, imperador grego, né, até a queda de Jerusalém do ano 70. Então ele vai te dar uma revisão maravilhosa. E tem mais, o Metzger, ele era erudito, mas ele tinha didática. Então você lê e sabe o que ele está falando. Até aqueles que não têm conhecimento do assunto que ele vai tratar, porque ele é muito didático. Didática é tudo, gente. O cara pode ser o maior doutor. Se não tiver didática, pode esquecer. Tem que ter didática, tem que saber passar o conhecimento, ele sabe.
Então aqui ele vem trazendo, tá? Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, primeiro review, que a obra tem muitas fotos, né? As fotos não estão em coloridas, estão em preto e branco. E aqui tem uma foto, ó, das fundações do templo samaritano no Monte Gerizim, tá? Monte Gerizim. Vamos continuar aqui. Depois o período romano e a dinastia herodiana. Ele trabalha primeiro o contexto histórico, né? Vai falar aqui das esposas de Herodes o Grande. Ele se casou 9 vezes. E fala dos seus filhos, né? Arquelau, Herodes Antipas, Aristóbulo, Filipe e os parentes dele, né? Herodes Agripa, né? Primeiro, Herodes Agripa II, já aparece em Atos. Enfim, muito bom. Vamos continuar aqui. Aqui você tem toda a Palestina sob Herodes o Grande como rei. Tá? Você tem os governadores da Palestina. Muito bom, excelente. Aqui você tem uma moeda. As moedas, tá? Era a cara coroa, né? E tinha o rosto do imperador. Nesse caso aqui, ó. Aqui é o rosto do imperador Vespasiano. O imperador era tido como Deus, como um divino. Pois aqui, o sistema provincial romano, para falar da política, né? As províncias romanas. O que é uma província romana? Ele vai explicar aqui. Depois, ó, aqui é uma inscrição. Aqui mudou tudo, porque muitos eruditos céticos falavam que Pilatos era conversa fiada, não existiu. Aquele julgamento de Jesus foi fake, foi uma farsa, tá? Foi invenção, e não é. Aí descobriram um achado arqueológico maravilhoso. Ó, a inscrição de Pôncio Pilatos. E aqui mudou muita coisa, porque mostra que Pilatos foi governador da Judéia, tá? Então os evangelistas estão certos quando citam o nome dele, Pôncio Pilatos, tá? Ela foi encontrada aqui, ó, a única referência a Pôncio Pilatos em uma inscrição veio à luz em 1961 em Cesareia Marítima, cidade na qual Pilatos residia em Israel. A pedra foi reaproveitada na construção de um patamar entre lances de escada de um teatro aberto. Apesar do estado precário da pedra, 3 linhas podem ser parcialmente reconstruídas. Aqui você tem, ó. Tá? Aparentemente, a primeira linha se refere a algum edifício importante, talvez dedicado em homenagem ao imperador Tibério. Foi Tibério que colocou Pôncio Pilatos lá como governador da Judéia. Show, né? Depois, ó, as línguas correntes na Palestina. Você tem a língua grega, você tem o aramaico, que era falado ali na Judéia, né? Na Galileia, ou melhor, na Galileia. Você tem o latim, que era um idioma romano. Você tem o hebraico, que se tornou um idioma litúrgico, né? Da liturgia das sinagogas. Mas os judeus não falavam hebraico fluentemente mais. Era só a língua litúrgica, tá? Eles falavam grego, latim ou aramaico. Depois vem o capítulo 2, o cenário cultural e religioso do judaísmo palestino. Aqui você tem um mapeamento da literatura judaica intertestamentária. Depois ele vai te dar aqui, vai falar dos livros apócrifos, enfim. Seitas, partidos e classes dentro do judaísmo palestino. Ele vai citar Flávio José, você tem os fariseus. Quem eram eles? Depois você vai ter os saduceus, né? Os herodianos, os zelotes, as pessoas comuns, os fariseus e saduceus, né? Primeiro, na religião, os fariseus, eles eram extremistas, tá? Os saduceus eram moderados, mais políticos, né? Na política, eles eram extremistas, os zelotes, tá? Inclusive um discípulo de Jesus, que ele chamou para ser apóstolo, era zelote, tá? Aí moderados,
os herodianos. Ó, escribas e rabinos e seus deveres e métodos de ensino. Muito bom essa obra, viu? Fantástica. O templo e seu ritual. O templo de Jerusalém. Aqui tem o arco de Tito, né? Que é o arco da vitória dele. Quando ele destruiu Jerusalém. Esses arcos eram muito comuns naquela época. Para celebrar o poder de Roma, a vitória de Roma, as conquistas militares. E por aí vai. A sinagoga e sua adoração. Aí vem para o capítulo 3, o cenário filosófico e religioso do paganismo greco-romano. Você tem aqui escolas de filosofia no mundo greco-romano, o platonismo, o epicurismo, estoicismo, os cínicos. Os cínicos, eles viviam como pobres, tá? Eles eram desapegados a bens materiais. Viviam como se fossem mendigos. Ó, outros sistemas filosóficos, religiões de mistério no mundo greco-romano. Você tem o culto de Eleusis. Vou correr aqui. Depois o culto a Ísis. O culto a Dionísio, a Dionisiaco, né? O Dionísio, o deus do vinho. Para os romanos, o deus era Baco. Perdão aí, queridos, por essa tosse aí. Depois o culto a Cibele. Aí vem a segunda parte, ó. Características da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu estou correndo para mostrar mais coisa para vocês. Aqui ele vai trabalhar os evangelhos, tá? Fontes para o nosso conhecimento da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Fontes não cristãs, judaicas e pagãs. Fontes judaicas que se referem a Jesus. Depois ele vai te dar aqui, ó, fontes pagãs que se referem a Jesus. Fontes cristãs canônicas e apócrifas. Os evangelhos canônicos. Tá? Crítica literária dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, né? Ele vai trabalhar a questão do problema sinótico, muito bom. Depois da crítica da forma dos evangelhos e suas consequências. Meu Deus, é muita coisa. A análise teológica dos evangelhos individuais. Cadê? Aqui, ó. Data e autoria dos evangelhos. As cartas de Paulo. Vamos lá, vamos correr. Tem o capítulo 5, ó, uma síntese da vida de Jesus Cristo. Aí ele vai trabalhar aqui a cronologia da vida de Jesus Cristo, a data do nascimento de Jesus, a data do batismo de Jesus e o início do seu ministério público, a data da crucificação de Jesus, os primeiros anos da vida de Jesus, o batismo e a atenção e a tentação de Jesus Cristo. Vou falar de João Batista. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus, aqui, ó. Meu Deus, é muita coisa. O ano da obscuridade, porque dos 12 aos 18, aos 30, né? Nós não sabemos nada. 18 anos da vida dele a gente não sabe do que ele fez. O que ele fez, ele só aparece com 30 anos no Jordão, já para se batizar. O ano da aprovação pública. O ano da oposição. Prisão, julgamento e crucificação de Jesus. A ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Teorias referentes à ressurreição de Jesus. A ascensão de Jesus Cristo. Apêndice, aqui tem, coloca um apêndice, né? Milagres nos evangelhos. Muito bom. O capítulo 6, ó, características do ensino
de Jesus Cristo, a forma do ensino de Jesus, o discurso ilustrativo, né? Os trocadilhos, os provérbios, as parábolas, breve resumo do ensino de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus sobre Deus, o ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus. Meu Deus. O Messias, o Filho do Homem, são os títulos, né? O Filho de Deus. Ensinamento de Jesus sobre os deveres e relacionamentos de alguém. O relacionamento de alguém com os outros. Recompensas por fazer a vontade de Deus. Outro apêndice. A originalidade do ensino ético de Jesus. Aí vem a terceira parte, a era apostólica. As fontes e a cronologia da era apostólica. Meu Deus, aqui vai trabalhar o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Lucas como historiador. O propósito e os interesses especiais de Lucas. Discursos e sermões no livro de Atos. Qual é a base nos sermões no livro de Atos? Sermões de Pedro, de Paulo, de Estevão, de Filipe. Quais são os pontos que são enfatizados? Esses são os pontos. As promessas de Deus feitas nos dias do Antigo Testamento agora eram cumpridas e o Messias já veio. Ele é Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem e realizando obras poderosas pelo poder de Deus. Esse é o conteúdo dos sermões em Atos. Foi crucificado de acordo com o propósito de Deus, foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, foi exaltado por Deus e recebeu o nome do Senhor, voltará para o julgamento e a restauração de todas as coisas. Portanto, todos os que ouvirem a mensagem devem se arrepender e ser batizados. Então, é a mensagem cristocêntrica. Aqui é umas ruínas, né, do Tribunal de Corinto. A cronologia da era apostólica. Depois vem aqui, cristianismo judaico primitivo, Pentecostes e o evangelismo primitivo, o dia de Pentecostes, o evangelismo primitivo, conflito da igreja com o judaísmo e o martírio de Estevão. 9. A expansão do cristianismo por meio da obra do apóstolo Paulo, a formação inicial e a conversão de Paulo. Aqui começa, a primeira viagem missionária de Paulo, vai falar da segunda viagem, o concílio apostólico em Jerusalém, a segunda viagem missionária dele, a sua terceira viagem missionária. Aqui tem uma moeda emitida por Adriano, né? Mostrando o templo de Ártemis. Aqui, Aqui é a imagem de Ártemis. Você vê que ela tem vários seios, Porque era a deusa da fertilidade, tá? Uma estátua de Ártemis de Éfeso. A prisão e o encarceramento de Paulo. Foi encarcerado, né? 10. As cartas de Paulo às igrejas e a indivíduos. Resumo das cartas de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Possivelmente foi a sua primeira carta a ser escrita. Ele vai dar o resumo da sua primeira carta aos Tessalonicenses. A segunda carta, o resumo. Depois a carta aos Gálatas. Ele vai dar o resumo da carta aos Gálatas. As cartas aos Coríntios, depois o resumo de 1 Coríntios. Aí vem a carta aos Romanos, o resumo de Romanos e por aí vai. Colossenses, Filemon, Efésios, Filipenses, as pastorais. Capítulo 11.
as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Ó, a carta aos Hebreus. Ele vai dar um pequeno resumo aqui. Tiago. Deixa eu pegar Apocalipse aqui, vai. Vamos correr. Aqui, o livro de Apocalipse. O último livro, né? Vai te dar o resumo do livro de Apocalipse. Aí vem a formação do cânon que eu mostrei pra vocês. No último lá, né? No primeiro vídeo. Formação do cânon. Ou melhor, a apêndice, né? A transmissão e a tradução da Bíblia. Enfim, é uma obra maravilhosa. Uma introdução maravilhosa, top. Show de bola. Que vai te ajudar muito a entender aí o Novo Testamento, tá? Então, se vocês gostaram do segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.